Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, gente. Nós vamos fazer a nossa prece, mas antes, pega o Evangelho, é o capítulo 5, A Felicidade Não É Deste Mundo, que nós finalizamos do Santo Agostinho, né, semana passada. Então vamos orar? Então, no momento da nossa oração, a titia vai deixar um espaçozinho, eu vou direcionar, para que cada um aqui possa orar por alguém que está precisando, tá bom? Então, a titia vai conduzir a oração e eu vou deixar um espaço, vai ficar um pouco silencioso, eu vou estar intercedendo por alguém e você, nesse momento, vai estar intercedendo por alguém, tá bom? E assim nós podemos, juntos, estarmos orando e intercedendo por um ente querido nosso, tá bom? Vamos orar então? Relaxa, inspira, expira, fecha teus olhos para facilitar a concentração. Vamos lá. Vamos unir os nossos pensamentos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai querido, Jesus, nosso Mestre amado, mais um Evangelho no lar. São vários lares nesse momento. Paramos para juntos estarmos unidos através dessa oportunidade que o Senhor nos dá, utilizando a tecnologia, pois nesse momento todos nós nos transportamos para o Lago do Tiberíades. Amado Jesus, sabendo, Senhor, que viver na terra a gente passa por provas e por expiações. Cada um de nós aqui, Senhor, temos os nossos amores, temos aquelas pessoas que sofrem e gostaríamos de fazer a nossa oração de intercessão. Então, amado Senhor, escuta nesse momento a nossa oração, o nosso pedido, e que seja atendido segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E é assim, Senhor, nesse movimento de amor, que nós intercedemos pelos nossos amores. Que nesse Evangelho de hoje, Senhor, a Tua bênção possa se envolver a todos os lares.
que os amigos espirituais possam nos inspirar para uma melhor compreensão do texto e que, além da compreensão, nós possamos nos esforçar para colocarmos em prática na nossa vida, porque é através da prática do Evangelho que nós encontraremos a verdadeira felicidade. Muito obrigada, amor querido, que a tua paz possa nos envolver na tua paz. Muito obrigada, que a tua paz nos envolva e pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um Evangelho. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Tudo em paz. Meus irmãos, a todos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná e aos nossos irmãos que estão acompanhando pela Rádio Manaus de Estudo Espírita e todos aqueles que irão acompanhar pelo Spotify ou pelas demais plataformas, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então vamos lá, capítulo 5, item 20, a felicidade não é deste mundo. E o nosso Senhor Jesus também nos avisou. Então, a felicidade não é deste mundo. Primeiro a gente tem que entender o que é felicidade. Então, para uma criança, a felicidade é como tomar um sorvete, né? É comer um desses sanduíches cheio de gordura, é brincar, é ganhar um brinquedo, né? É de repente ir a um cinema. Então, a felicidade ela vai estar proporcional ao nível, à idade do ser. Mas nós vamos falar aqui de uma felicidade de uma idade espiritual. Então, quanto mais evoluído o espírito, o seu conceito de felicidade também vai mudar. Então, para nós os terrícolas, se nesse momento eu dissesse assim, olha, pega aí um papel, uma caneta e lista o que é felicidade, o que seria felicidade para você. E se nós fizermos esse trabalho e formos listar, nós vamos perceber que quase sempre o que nós chamamos de felicidade está vinculado a coisas físicas, a coisas materiais. Mas calma, não se desespere. Mas por quê? Porque a nossa visão ainda é muito material e a nossa visão ainda é muito física, é muito fisiológica. Então, quase sempre a nossa visão de felicidade vai estar de comum acordo com o nosso nível evolutivo. Então, se eu perguntar para Chico Xavier o que é felicidade, não vai ser com certeza, ou se eu perguntar para uma pessoa comum. Vamos trocar isso num exemplo. De repente, se eu pegar um ser humano comum e fazer um convite para ele, 2 convites, e ele só pode escolher um. Você tem um primeiro convite, que é passear no iate, aqui no nosso Rio Negro, um passeio espetacular até o encontro das águas e finalizando comendo um jaraqui espetacular. Ou, tem que ter o ou, não pode, tem que haver aí. Ou você ir até a Colônia Antônio Aleixo para servir sopas. E o passeio do iate, ele além de te dar o jaraqui, ele ainda vai te dar um presente espetacular. Qual será a nossa escolha? Honestamente. Então, como diz Alexandre na obra Missionário da Luz, se nós ainda não conseguimos amar, que pelo menos façamos a caridade. Então, se nós formos ouvir os nossos desejos, as nossas vontades, a gente vai querer ir passear no Rio Negro, conhecer e comer o jaraqui depois. Dificilmente o nosso primeiro impulso será para ir para a Colônia Antônio Aleixo servir sopa. Colônia Antônio Aleixo é um bairro
distante daqui da cidade, e aonde tem um número muito grande de pessoas com carência material, com carência de saúde, infelizmente. Mas dificilmente nós iríamos, poderíamos até ir à colônia, mas por uma imposição, porque a vontade mesmo íntima seria ir talvez ao passeio. Então, isso está dentro do nosso nível de consciência. Alguns, não, eu prefiro, eu me sinto melhor lá, porque já está despertando um pouco. Então, eu preciso fazer uma autoavaliação para primeiro eu entender como está o meu nível de evolução, o meu nível de consciência, porque dentro desse nível de evolução, desse nível de consciência, os meus valores se modificam totalmente. E aquilo que eu chamo de felicidade, aquilo que me proporciona a felicidade também vai mudar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por mais que eu, aqui na Terra, existe ainda um número muito grande de pessoas em sofrimento. Então, por mais evoluído que seja esse espírito, quanto mais evoluído, mais ele vai se sensibilizar da dor alheia. E logo ele também vai sofrer. Então, é impossível um espírito evoluído estar num planeta como o nosso e não se sensibilizar e não sofrer. Então, por mais que ele não sofra em torno da própria dor, mas ele passa a sofrer pela dor do outro. Então, a felicidade não é deste mundo, não desse aqui que nós estamos. Então, é impossível eu estar feliz, plena, sabendo das dores dos meus irmãos em Cristo, dos meus irmãos na condição de filhos do mesmo Pai. Agora, nós sabemos, pegando a lição de Jesus, na casa do meu Pai há várias moradas. Então, nós espíritas sabemos da pluralidade, ou seja, da diversidade, da numerosidade realmente de planetas habitados. Então, existem planetas que ali já é lugar da felicidade. Por quê? Porque o que predomina é o bem. Então, aonde predomina o bem, ali tem felicidade coletiva. E o nosso planeta ainda está muito longe, porque ele é um planeta de provas. Você vai estar passando por provas, e normalmente provas é algo doloroso, é algo que exige da gente, ou expiações, que é mais doloroso ainda, que é reparar o mal que eu fiz. A tia tem explicado bem, ticado bem, para a gente entender provas e expiações, tá bom? Então, fala em felicidade, parte do princípio, primeiro, do nível de consciência. O que é felicidade? Então, quando você puder, faça essa listinha. O que eu considero felicidade? O que para mim seria felicidade? Faça de forma honesta, que é para você fazer um autoconhecimento. E aí, paralelamente, você começa a verificar, começa a ver, mas isso aqui eu dependo de quê? E você vai ver que quase sempre está a nível material e a nível físico. Quando eu peço saúde física, e eu acho que isso é não, felicidade para mim é eu ter saúde. Físico, material. Entendeu? Vamos lá então na leitura do texto? Esse texto, olha que interessante. Ele François Nicolas Madeleine, ele foi cardeal, né? Ele desencarnou, gente, cardeal francês. Ele desencarnou, ele nasceu em 1795 e ele desencarnou em 1862. E essa mensagem foi psicografada em 1863, ou seja, um ano depois da desencarnação dele. Praticamente um ano, né? Ele coloca 1863, ele desencarnou em dezembro de 1862, então talvez não tinha meses, não tinha nem ano ainda. Porque ele desencarnou em dezembro de 62, 29 de dezembro, tá?
Então vamos ver o que o senhor François traz para todos nós. Bora lá? Ele primeiro faz aqui o que todo mundo diz, né? Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente os homens em todas as posições sociais. Em todas as posições sociais. Então, se a gente acha que felicidade é não ter nenhuma necessidade material, isso já caiu por terra. Porque mesmo a pessoa dormindo no lençol de 300 fios, 500 fios, né? Um quarto espetacular, um travesseiro maravilhoso, a pessoa pode estar num lugar desse em depressão. Muitas vezes a pior solidão é a solidão acompanhada. Isso também dói. Então a pessoa está dentro de uma casa, às vezes está com o seu parceiro ou com a sua parceira, mas se sente só, se sente solitário. Isso dói também. Às vezes está numa profissão que não gosta, mas que precisa estar ali. Então, e às vezes está porque ganha super bem. Às vezes tem um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, tá tudo muito bem, um emprego maravilhoso, mas a saúde não anda bem. Então, gente, todos nós, os terrícolas, em algum momento, em alguma situação, em um dos lados não vai estar muito bom. Por quê? Porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Então, isso faz parte. Então, na verdade, foi o que nós aprendemos a semana passada. Lembra que esse é bem-aventurados aflitos, que nós aprendemos o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio. Então, se eu começo a olhar da perspectiva que as dificuldades da vida, os desafios da vida, é para eu me tornar um humano melhor, é para eu crescer, então eu começo a entender por que aqui não é um ambiente de felicidade. Mas isso não quer dizer que eu vá transformar as provas da vida num calvário. Porque muitos de nós, gente, nós temos uma tendência muito grande a potencializar o sofrimento, a valorizar muito o sofrimento. Então, às vezes, a gente passa muito tempo falando de doença, né? Às vezes a gente teve uma gripe há 2 semanas atrás, e a pessoa disse, e aí, como é que você tá? Menina, agora tá bom, mas eu tive uma gripe, olha, eu senti isso. E a pessoa taca um rosário realmente. Então, muitas vezes, a gente supervaloriza muito o lado negativo, a enfermidade. Às vezes, a gente caça problemas também, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque isso não deixa de ser uma patologia, uma doença mental, uma doença comportamental. Então, que a gente possa passar pelas provas, mas entender que é uma prova, é provisório, é temporário, e é temporário. Por mais que eu venha desencarnar, é temporário, porque quando eu desencarnar, a probabilidade, se eu soube realmente passar por essa prova, é acabar. Porque tudo na vida é transitório. Então, a gente tem que passar, dói. A gente vai chorar, mas que eu não venha colocar isso um peso maior do que já é. Porque às vezes a gente coloca um peso ainda maior, aí fica mais difícil ainda. Então já é uma prova e eu ainda coloco um peso maior em cima desse e fica mais difícil, tá bom? Por isso que Jesus diz, suave é meu jugo, leve é meu fardo. Porque com Cristo desperta em nós uma força, uma esperança tão grande que o fardo se torna leve, até porque nós passamos a ter um conceito e um significado do fardo, né, e do jugo diferente. O jugo é aquela madeira que coloca aqui atrás do boi, né, para ele puxar. Né? Então a gente amadurece, né? A gente começa a enxergar a vida de outra forma. Então ele diz... Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes, abre aspas,
A felicidade não é deste mundo, lá em Eclesiastes. Fecha aspas. Com efeito, lembrando, gente, eu coloquei até uma notinha aqui, que o Eclesiástico, ele faz parte dos livros poéticos do Antigo Testamento, tá bom? Lá no que a gente chama de Antigo Testamento. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Hoje, a terceira causa de morte na juventude entre 16 e 26 anos é o suicídio. Toda criança precisa de um modelo. Toda criança vai copiar. Então, se a mãe abre mão disso, se o pai abre mão disso, ela irá copiar aquele que está cuidando dela. Então, se a mãe ou o pai abre mão de ser exemplo para os filhos acaba abandonando 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia, com quem essa criança convive, ela vai copiar. Então, que tipo de exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos, para eles copiarem? Então, hoje nós temos muitos jovens muito abandonados mesmo, pela ausência materna, ausência paterna do lar. É uma geração que está bem sofrida, bem vazia, inclusive vazia de valores, porque pai e mãe tem um significado na vida de um filho. E o pai e a mãe não devem abrir mão de fazerem a sua parte, de cumprir o seu papel na vida do filho, principalmente criança, aquela infância e a juventude. Então, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, quais são? Que ele colocou aqui, a riqueza. Quantos não deduzem que o fato de ter uma conta recheada vai lhe trazer felicidade? Tem muita gente que acredita nisso. Ou, como ele coloca aqui, do poder. Quantos não buscam desesperadamente o poder, acreditando que serão felizes? Ou a juventude. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, riqueza, poder e juventude, né? Porque incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas, isso a mensagem é de 1863, está mais atual do que nunca, né? 1863. Porque incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, se em 1863 já se queixava e não tinha o número de suicídio que nós temos hoje, imagina se nós formos fazer uma pesquisa hoje. O número de pessoas depressivas no nosso planeta. Eu digo assim, sabe, gente, não é fazendo apologia à violência, porque não é violência. Mas aquele grupo que teve a honra de pegar um puxão de orelha da mãe, que a gente ficava na pontinha do pé. Aquele puxão de orelha nos ensinou tanta coisa, tantos valores. Nos ensinou que depois da dor vem a força, vem a renovação, vem o refazer, vem o recomeçar. Nos mostrou que a dor passa, que o puxão de orelha não é eterno.
Doía, mas logo depois passava e a gente fazia diferente. Então parece assim que a turma sente falta do limite. A turma sente falta do não. A turma sente falta do vai ficar. A turma sente falta da necessidade. A turma sente falta da autoridade paterna, da autoridade materna. Essa educação do tudo pode, essa educação da liberdade, essa educação de não pode dizer não, fez essa galera aí, que não tem força para lidar com um não da vida. Não tem força muitas vezes para sair de casa, para lutar. Porque não ensinaram ela a lutar. Pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas, as classes que trabalham, e militantes invejem com tanta avidez as condições das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor, de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. Se nós formos estudar um pouco a história dos imperadores romanos, cada um, apesar de todo o poder e apesar de toda a fortuna, cada um carregava uma dor. E alguns até enfermidades muito sérias. Cada um carregava a dor familiar. Busquei logo os imperadores. E todos morreram. Então, quando a gente evolui, os nossos valores se modificam. E a gente começa a entender que a verdadeira felicidade é a paz de consciência. É a paz do Cristo. Não é coisas, nem lugares. A maior viagem que alguém pode fazer e a que vai trazer maior conhecimento é a viagem para dentro, é a viagem interior, que faz com que a gente identifique o que deve ser mudado. E trabalhando para nos levar a uma viagem muito maior e muito melhor. Sua cota de... Então, cada um tem a cota de sofrimento, as decepções, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Pronto. Então, tirar essa fantasia da cabeça que o fato de eu estar vendo alguém postando uma foto maravilhosa numa rede social e aquele sorriso espetacular, que aquilo ali é sinônimo de felicidade. Ou imaginar que a pessoa está viajando, aí postou aquela foto maravilhosa, nossa, olha que... Toda viagem tem os seus percalços. É um avião que atrasa, é alguém que passou mal na viagem, é o hotel que não era bom, é o colchão que dá dor nas costas. Mas só se posta aquela foto maravilhosa daquele momento. Mas se nós formos ouvir, cada um vai trazer, apesar da viagem, tem os seus percalços. Teve aquele momento difícil, aquela dificuldade. Então, nós não podemos
fazer qualquer tipo de avaliação ou de julgamento por uma foto, por uma fala, por uma casa ou por um carro. A pessoa pode estar dirigindo o carro mais caro do mundo, mas a mente dela não pode estar bem. O corpo da pessoa pode não estar bem. E aquele carro maravilhoso pode estar te levando, às vezes, para um lugar muito doloroso. É isso que a gente tem que ter consciência. É isso que a gente tem que começar a pensar. A avaliar a vida. Entende? O que é a verdadeira felicidade? Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência lhe é permitido alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, considerando-se que está demonstrado por experiência multissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Óbvio que não. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, uma fantasia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais conseguirem alcançá-la. Gente, eu lembro que há muitos anos atrás eu estava fazendo um estudo sobre dependência química na classe artística. E eu digo, meu Deus, o número de artistas que desencarnaram por conta de drogas. Substâncias químicas para trazer, se eu busco uma substância química que me tire a consciência, que me leve a um prazer, isso mostra o meu vazio existencial, isso mostra a minha dor emocional. Eu busco fugir, eu busco sentir algo que transcende a minha consciência. Se eu faço isso, é porque eu já busquei em todos os cantos. Então, apesar do poder, apesar do sucesso, apesar do dinheiro, apesar algumas vezes da beleza física, a pessoa busca substâncias químicas para alterar a consciência. E se busca, é porque não encontrou a felicidade. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, gente, olha que interessante, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Jamais foi encontrado. Se a gente for estudar a obra Boa Nova, nós vamos nos deparar várias vezes lá Jesus chorando. De ver as escolhas da humanidade. Aquilo que consiste como felicidade na Terra, beleza física, vai ter uma hora, minha amiga, meu amigo, que vai desabar tudo. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é coisa efêmera. A juventude vai passar? Vai. O dinheiro vai mudar de mão? Vai. O poder vai chegar uma hora que você vai perder? Vai. A saúde física vai chegar uma hora que vai parar? Vai. Porque a gente está numa máquina. Toda máquina tem começo, meio e fim. Para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e de decepções,
E notai, meus caros filhos, que falo dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Então, esse aqui que ele está falando, esse aqui, aquilo em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e de decepções. Aí ele diz, e eu estou falando, meus caros filhos, dos felizes da terra, ou seja, daquele que a gente julga o que é felicidade, um corpo bonito, um rosto bonito, ter dinheiro, morar bem, ter um carrão, ter poder. Consequentemente, se a morada terrena se distingue por ser um local de provas e de expiações, há que se admitir a existência em algum lugar de moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, embora ainda aprisionado no corpo de carne, desfruta dos prazeres inerentes à vida humana em toda a sua plenitude. Opa, então tem um lugar que tem pleno? Tem. Mas não é um local de provas e expiações, né? Gente, tudo é dificultoso. Qualquer profissão a gente vai passar por situações difíceis. Se você está solteiro, você tem situações difíceis. Se você é casado, tem situações difíceis. A vida não é o álbum de um casamento. A vida conjugal, ela tem altos e baixos. A vida de relação é dificílimo. Então, não existe paraíso na Terra. Mas existem outros lugares que já chegaram a esse nível. Não é uma questão de planeta, é uma questão de moradores. São os moradores do planeta que dá qualidade ao planeta. Então, olha lá. Ele diz aqui, olha, se a morada terrena se distingue por ser um local de provas e de expiações, há que se admitir a existência em algum lugar de morada mais favorecidas, em que o espírito do homem, embora ainda aprisionado no corpo de carne, desfruta dos prazeres inerentes à vida humana em toda a sua plenitude. É por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar, ou seja, estar em torno, um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Quando a gente fala de mundos superiores, ninguém está falando de colônias espirituais, a gente está falando de planetas que ainda existem em encarnações, reencarna lá, mas já é um planeta de uma evolução muito maior. Já não existe um corpo como esse. É uma encarnação, entra em um corpo, entra, mas são corpos menos grosseiros como o nosso. Enquanto nós aqui precisamos nos alimentar, ter um sistema digestório, evacuar, isso ainda mostra, é muito denso, ainda é muito grosseiro o nosso corpo. É belo, mas ainda está muito próximo da animalidade. Então, nesses planetas, os corpos já são bem mais evoluídos. Então, logo, não existe as enfermidades que nós aqui temos. O processo de desencarnação é outro. E talvez o processo de encarnação também seja outro. Não precisa mais a forma que nós temos, que é muito parecido com a animalidade. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Ele chama a terra de penitenciária, ou seja, quem vai para a penitenciária? É porque está tudo bem, está maravilhoso, não fez nada de errado? Não. Quem vai à penitenciária vai porque precisa reparar o mal feito. Palavra dura, né? Mas Deus, nosso Pai, é tão bondoso, que Ele construiu um planeta lindo, maravilhoso. É provas, é expiações, mas a gente tem um mar,
A gente tem o nosso Rio Negro aqui, o Encontro das Águas, nós temos uma mata maravilhosa, temos pássaros que cantam logo de manhã, tem um céu que a gente consegue olhar, o vento, a chuva, as flores. Então, é um planeta de provas e expiações, mas ele organizou com muito cuidado para os filhos aqui aprenderem. Ele diz assim: todavia não deduzais das minhas palavras que a terra então esteja destinada sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa que será realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então, o que a gente tem aprendido no Espiritismo? Nós estamos vivendo um momento, o ápice da transição. O que é isso? Transição. Pensa um copo sujo com água suja. Então está sendo jogado água limpa, água limpa, água limpa. Então nós estamos no ápice da transição, em que a água limpa começa a tomar uma força maior e começa a desaparecer a água suja. Então, nós sabemos, por exemplo, essa catástrofe que aconteceu no sul da natureza, a maior e dolorosa é ter ainda pessoas que estão invadindo casas para roubar. Existem pessoas lá agredindo mulheres e crianças. Eu vi isso, eu digo, meu Deus, isso faz lembrar o período medieval em que se invadia as aldeias. Ou seja, são pessoas, são seres que estão no ano de 2024, mas que têm a atitude da Idade Média. Ainda estão lá. Apesar da evolução da tecnologia, moralmente ainda é um ser medieval. Indiferente com a dor alheia, é um ser medieval. Apesar da evolução intelectual. Então, esse ser não é só aquele que está invadindo a casa, é aquele que está indiferente à dor alheia. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação, estímulo, vos anime e cada um de vós se despoje do homem velho, se libertar dos vícios, das atitudes equivocadas. Ou seja, se esforça para não ser a mesma pessoa uma encarnação inteira. Se você hoje para e olha para você, você faz a mesma coisa que você fazia há 2 semanas atrás, então você está há 2 semanas sem evoluir. E às vezes nós estamos há 5 anos fazendo a mesma coisa, agindo do mesmo jeito frente a determinadas situações. Por isso que a gente diz assim, essa situação sempre se repete, mas sempre se repete porque você age do mesmo jeito. Ela vai deixar de repetir quando a gente não mais fazer do mesmo jeito. Então eu preciso fazer uma autoavaliação. Se eu sou uma pessoa que estou parada, estagnada, sem evoluir, sem crescer, há quantos anos? Há quantas décadas? Consagrai-vos todos à propagação do Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. Ou seja, o Espiritismo já fez um movimento dentro de mim. E eu tenho certeza que também já fez um movimento dentro de você. Divulgai através do exemplo.
Divulgai. Hoje a gente tem um recurso, gente, é só mandar um link. Escute essa palestra. Que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer que os vossos irmãos participem dos raios dessa luz sagrada. É um dever. Mãos, pois, à obra, meus queridos filhos. Que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem, desejem a esse grandioso objetivo de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais palavra vã. François Nicolas Madeleine, Cardeal de Morlot, Paris. A mensagem é de 1863. Agora lembra, se você estudou o que é o Espiritismo, lá o professor Denisard diz que se você encontra alguém e essa pessoa já tem uma religião, não interfira. O Espiritismo está para aquele que não encontrou, não se identificou com nenhuma religião. Foi bom, gente? Deu para aprender? Fizemos a nossa viagem com o François. E o nosso próximo estudo, no capítulo 5, é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Foi bom, gente? Deu para aprender? Foi bom? Ficou alguma dúvida? Que bom. Então vamos orar, né, gente? Obrigada, divino amigo, amor de nossa vida, amor amado, amor querido, amor divino, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estudar, de pensar, de usar a lógica, a razão e ao mesmo tempo de nos questionar o que temos feito da vida. Obrigada, amor amado. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, Deus Pai Criador. Te fazemos um pedido, Senhor. Nos ajuda a enxergar o mal que ainda está dentro de nós, dentro de cada um, para que possamos, no esforço diário, trabalhar para nos libertarmos dessa prisão que o mal tem nos aprisionado há milênios. Obrigada, amor querido. Graça te damos, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.